Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Chegando mais um vídeo aqui no canal, nosso primeiro vídeo desta quinta-feira, hoje dia 27 de abril de 2023. Estamos chegando para a gente trazer as informações, as notícias do esporte para você. Entre outros assuntos, Copa do Brasil, também os campeonatos europeus e, lógico, vamos falar de outros assuntos também. Por exemplo, a dívida do Galo. O Galo explicou aí, ou tentou explicar por que o tamanho dessa dívida, que passa de 2 bilhões de reais. E a gente vai falar, entre outros assuntos, sobre esse assunto do Galo também. E os jogos da Copa do Brasil, os classificados aí para a próxima fase, ainda acontecem jogos da competição nesta quinta-feira e já a gente traz para vocês. Ontem, o Corinthians passou aí pelo Remo nas penalidades máximas, o Flamengo também passou com facilidade, né? E tivemos o Atlético também. O Atlético passou sufoco, mas está classificado, o Atlético Mineiro, né? Está classificado para a próxima fase da competição. Já a gente traz todos os resultados para vocês. Antes disso, deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal se você não for inscrito e sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo aqui no canal Cristiano Santos Radialista, tá bom? 2 recados, Poções e Bolos da Linde e Cristiano Santos, a voz que divulga você. E aí a gente volta depois dela, né? Depois da vinheta, para trazer para vocês essas informações do futebol. Tudo que aconteceu ontem, que vai acontecer hoje, a gente traz para vocês. Ah, também sobre o clássico aí, né? Entre Manchester City e Arsenal. Já a gente traz. Deu o City, rapaz. City ficou mais perto aí, coladinho ali, mais ainda no líder Arsenal. A gente traz já. Segura aí! Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde! 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Bora, né, rapaz? Bora trazer então informação para você que tá aí ligado com a gente. Jogadores brasileiros ajudam torcedora em luta contra o câncer na Coreia do Sul. Apaixonada por futebol e pelo Seongnam FC da Coreia do Sul, a jovem Shin Yong, de apenas 11 anos, enfrenta seu primeiro e maior desafio da vida. Pois é, recentemente, a torcedora fanática foi diagnosticada com câncer. Ao saber disto, uma rede de apoio que envolveu aí o clube, os jogadores Andrico, Cezinha e outros atletas brasileiros que atuam no país. Curiosamente, nenhum deles atleta do Seongnam, e a página K-League Brasil iniciaram uma campanha que rendeu aí ótimos frutos. Como eu construí boa parte da minha vida
aqui, né, boa parte da minha vida, da minha carreira aqui na Coreia, e poucas vezes vimos uma arrecadação de fundos. Então, quando achamos um jeito de ajudar, eu e minha esposa não pensamos duas vezes. A Sinhong é uma torcedora que ama, torce e vibra no estádio. Então, como jogador, eu me vi na obrigação de ajudar e fazer algo a mais por ela e sua família. Tenho certeza que esse apoio será muito importante e especial a ela nesse momento de recuperação. Deus está com ela e vai conseguir ser curada e aproveitar a vida, pois ela é só uma criança, disse o brasileiro Cezinha. Que bacana, né, cara? Que bacana essa atitude dos jogadores brasileiros, né? Bacana demais, rapaz. Eu, Jesus Cristo. Que Deus abençoe essa menina aí. Tomara que ela consiga superar essa enfermidade, né? Estudo internacional põe 4 brasileiros entre as 10 maiores promessas do futebol mundial. 4 jovens promessas do futebol brasileiro ganharam destaque no estudo do Observatório Internacional de Futebol, o CIES. Marcos Leonardo, Ângelo, ambos do Santos, Vitor Roque do Atlético Paranaense e o palmeirense Hendrick aparecem entre os 10 jogadores com menos de 20 anos mais promissores do mundo. Que legal, hein? O maior destaque entre os brasileiros vai para o Marcos Leonardo, eleito o 3º jogador sub-20 mais valioso de acordo aí com o CIES, que analisou 200 jogadores em 75 ligas nacionais, separados por posição em campo. Vitor Roque é o 5º na lista. Hendrick aparece em 8º, à frente de Ângelo, o 9º. O meio-campista espanhol Pablo Gavi, o Gavi, né, do Barcelona, lidera a lista, seguido aí do atacante inglês Jude Bellingham, do Borussia Dortmund. Pois é, rapaz, é as joias brasileiras, né, que reserva aí o futuro da seleção brasileira. Será, rapaz? Será que são esses garotos aí que vão fazer com que o Brasil volte a ser campeão mundial? Tomara que sim, né? Porque talento esses garotos têm. Foi essa lista aqui com esses jogadores, com esses 4 jogadores, mas evidentemente que o nosso Brasil tem mais jogadores aí. Poderia acrescentar aí também o João Gomes, né, ex-Flamengo. Podia colocar também aí o Andrei, né, que foi vendido para o Chelsea, mas continua no Vasco, né? Outros jovens jogadores aí, evidentemente, que poderia estar nessa lista, mas é uma lista que, né, foi feita, né, por pessoas que, como a matéria diz, né, analisou aí muitas ligas, né? Atlético Mineiro explica dívida de 2 bilhões de reais com superávit de 70 milhões no balanço. Bora ver detalhes aqui então dessa dívida do Clube Atlético Mineiro. No fim da tarde da última quarta-feira, ou seja, ontem, os conselheiros do Atlético Mineiro começaram a receber as demonstrações financeiras, o DFS, que serão votadas pelo Conselho Deliberativo na quinta-feira. A dívida líquida do clube chega a 1,57 bilhão, contando aí os 440 milhões da Arena MRV. O montante total ultrapassa 2 bilhões de reais. O clube não considera as antecipações de receitas do estádio, que geram aí dívidas e também juros, pois a nova casa, né, está registrada em um CNPJ diferente. No entanto, o Clube Atlético Mineiro é o único cotista da Arena Vencer Complexo Esportivo Multiuso SPE Limitada, integralizada aí, né, Cristiano? Integralizada em um fundo de investimento. A parte onerosa aí da dívida é a qual sangra a carne e gera preocupações imediatas, pois há a incidência de juros e encargos. Esse débito bruto do Atlético no balanço financeiro do exercício de 2022 é de 1.996 milhões de reais. Ele envolve as chamadas operações de crédito, empréstimos
com bancos e pessoas jurídicas não financeiras, por exemplo, além dos reparcelamentos de dívidas fiscais, Profut e PERSE. São 796 milhões de reais das operações de crédito e outros 300 milhões dos parcelamentos. O restante, cerca de 596 milhões, engloba os empréstimos sem contrapartidas feitos pelas famílias de Rafael e Rubens Menin e também Ricardo Guimarães, o que gera aí um total de 1,7 bilhão brutos. É a maior dívida do futebol brasileiro aí, né? O presidente Sérgio Coelho havia batido nessa tecla anteriormente. Entretanto, o trabalho para reduzir aí o montante no último ano encontrou alguns obstáculos até desembocar, né, rapaz, no crescimento em 259 milhões de reais da dívida líquida do clube. Uma explicação é a taxa básica de juros, a Selic, que chegou a 11% em 2022. O impacto, a dívida onerosa bilionária gerou 199 milhões de despesas por causa de juros e taxas e um resultado financeiro negativo de 104 milhões de reais. Apesar do endividamento aí ter crescido, o Atlético registrou um superávit de 70 milhões de reais do exercício. Como foi possível então? As receitas brutas bateram 772 milhões de reais, sendo que foram 429 milhões de receitas, mais 343 milhões de reavaliação patrimonial, valorização da Arena MRV, por exemplo. Rapaz, já as despesas aí brutas, né, foram 700 milhões de reais. O custo com o futebol profissional teve uma variação mínima. Em 2021, foi de 327 milhões de reais. No ano passado, foi de 326 milhões de reais. Meu amigo, onde vai parar isso, hein, rapaz? Lógico que o Atlético tem um plano aí de virar SAF, né? Mas não vai ser uma SAF vendida para um investidor de fora. Pelo menos são essas as informações. Esses empresários que estão, o que colocaram dinheiro, né, estão aguentando ali pagar salário de jogador, direito de imagem, pagar funcionário, né? Todas as despesas do Atlético são pagas hoje pelos Menin, né? Que é um grupo aí de empresários que pagam as dívidas do Atlético. E se realmente for aprovada, e está caminhando para isso, for aprovada aí a questão da SAF no Atlético, eles ou vão ser os empresários, as empresas ou a empresa que vai comprar o Atlético, ou pelo menos eles vão ser um dos, né, que já se diz aí que o Atlético vai vender uma porcentagem, tipo 51% do seu futebol seria para uma empresa, vamos dizer uma empresa dos Estados Unidos, só um exemplo, né? E os outros seria dos Menin, dos 4 R's aí, né? Pois é, vamos aguardar para ver o que acontece. O que a gente lamenta é que um clube, né, possa chegar a essa situação, né, gente? Mais de 2 bilhões de reais de dívida. Se não virar SAF, meu amigo, fecha as portas. Fecha as portas, não tem jeito, né? Câmara dos Deputados aprova a instalação da CPI da manipulação de resultados no futebol. A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira, ou seja, ontem, a instalação da CPI da manipulação de resultados no futebol. A leitura aí do termo de criação da comissão foi feita durante a sessão deliberativa do plenário pelo presidente da casa, o Arthur Lira, do PP de Alagoas. Agora a comissão aguarda a indicação de membros pelas lideranças partidárias para dar início aos trabalhos, o que deve ocorrer na próxima semana. A criação da CPI vem na esteira aí, das investigações do Ministério Público de Goiás, que apura que partidas da Série A, do Brasileirão e de campeonatos estaduais realizadas no ano passado foram alvo aí de aliciamento de jogadores, na verdade aliciamento, né, de jogadores para receber propositadamente cartões amarelos
cartões amarelo e também vermelho. A operação penalidade máxima teve início ainda em 2022, quando o volante Romário, então no Vila Nova, né, de Goiás, aceitou uma oferta de 150 mil para cometer um pênalti no jogo contra o Sport. A CPI da manipulação de resultados do futebol terá um total de 34 membros. As CPIs têm poderes de investigação semelhantes às das autoridades judiciais e podem convocar autoridades para audiências, requisitar também documentos e quebrar sigilos, desde que as medidas sejam aprovadas pela maioria dos membros. A CPI é considerada temporária e tem a duração inicial de 120 dias, podendo ser prorrogada pela metade do tempo, mediante deliberação em plenário para a conclusão aí dos trabalhos. O autor do requerimento para a criação da CPI foi o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, e contou aí com mais de 200 assinaturas, número superior a 171, mínimo para que uma CPI seja instalada. Ele é conhecido pela relação com o esporte na Câmara e foi presidente da Comissão do Esporte na Casa, além de ter sido aí o relator da Comissão de Modernização da Lei Pelé. Brincadeira não, né, rapaz? Uma coisa que todos nós amamos, gostamos, que é o futebol. Até isso, esses imundos conseguem, diga esses imundos, né? Essas pessoas, mau caráter, né? E aí eu coloco jogadores também, porque o jogador ganha bem, gente. O jogador ganha bem. Quando o cara chega no profissional, ele ganha bem, né? Tem jogador meia perna, aí vamos colocar assim, não ganha 80, 100 mil. Se o cara com 100 mil reais por mês, fora outras regalias que o clube dá, não consegue sobreviver, fala sério, cara. Fala sério. Tem gente que vive no nosso país com menos de um salário. Menos de um salário tem gente que vive no nosso país. E aí o cara recebe 100 mil reais, 80 mil reais, ele não consegue sobreviver. E aí ele tem que manipular resultados em casa de apostas. Eu acho que a justiça deve ser muito severa nesses casos aí. E esses jogadores que fizeram isso, ser banidos, nunca mais poder jogar profissionalmente. Vamos dar uma paradinha aí ali, tomar água, já a gente volta para trazer para vocês mais um bloco, né? Enquanto isso, vocês conferem aí duas chamadas, uma de Cristiano Santos, a voz que divulga você, e a outra de Poções e Bolos da Linde. A gente volta em seguida para trazer aí mais para vocês. Quando voltarmos, vamos trazer aí os campeonatos europeus aqui para você que tá ligado com a gente. Segura aí que eu volto já. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta agora para a gente falar dos campeonatos europeus, principalmente do campeonato espanhol e também da Premier League, né, rapaz? Que é o campeonato inglês, para você que está ligado com a gente. Já teve também rodada aí nesse meio de semana do campeonato espanhol, né, rapaz? Barcelona perdeu, o Real Madrid também perdeu nessa rodada 31. Tivemos
Na terça-feira o Cádiz perdendo para o Osasuna por 1-0. Tivemos também na terça-feira o Real Madrid perdendo para o Girona, sendo massacrado pelo Girona, né? Tudo bem que o Real Madrid poupou alguns jogadores, mas os principais estavam, né? E o Girona venceu, e venceu bem, rapaz. 4-2, chegou a estar ganhando por 4-1, né? Que vitória do Girona para cima aí do Real Madrid. Agora, que foi triste nessa partida foi mais uma vez, né? Triste e revoltante, né? Mais uma vez o brasileiro Vinícius sendo aí xingado de macaco, xingado de vários nomes, né? Mais uma vez isso acontece no futebol espanhol, no futebol internacional, em cima, contra esse menino. E ele apontou pro símbolo da FIFA, ou seja, ô dona FIFA, a senhora não vai fazer nada? Eu estou sofrendo aqui há muito tempo, a senhora não vai fazer nada? Vai tomar nenhuma providência? Que é uma brincadeira, né? A gente sabe que a Espanha é um dos principais países do mundo. E o povo que é tão educado, que a gente até elogia muito, age desse jeito. Engraçado isso, né? País de primeiro mundo. Não, a Espanha é país de primeiro mundo. E age desse jeito o povo, né? Rebanho de preconceituoso, rebanho de racista. Pior, não tem punição nenhuma, né, gente? Nenhuma punição. Porque desde que o Vinícius Júnior estreou no profissional do Real Madrid, ele sofre com esse tipo de coisa. E até agora eu não vi tribunal nenhum lá de Madrid, da Espanha, fazendo alguma coisa, muito menos a FIFA. Mas se a FIFA for agir, né, não vai ir dinheiro pro bolso dela, vai? Vai não vai. Pois é, o Real Madrid perdeu então para o Girona por 4-2. Também na terça-feira tivemos o Betis empatando com o Real Sociedad em 0-0. O Atlético de Madrid ganhou do Mallorca por 3-1. Tivemos também o Getafe perdendo em casa pro Almeria por 2-1. Esse jogo já na quarta-feira, o jogo do Atlético também, né? Do Atlético de Madrid. O Celta venceu o Elche por 1-0, afundando ainda mais o time do Elche. O Rayo Vallecano recebeu o Barcelona, o líder da competição, fez 2-0. O Real Madrid teve um gol do Lewandowski que estava impedido, né? Um gol irregular, foi anulado, e aí em seguida o Rayo Vallecano fez 2-0 e o Leva descontou já nos 82, né? Faltando aí 8 e alguns minutos de acréscimos para terminar a partida, mas mesmo assim o Barcelona não teve forças aí para empatar o jogo. Nesta quinta-feira às 14h30 teremos o Valência que recebe a equipe do Valladolid. Teremos ainda a equipe do Villarreal contra o Espanyol, também às 14h30. Às 17 horas, nesta quinta-feira, teremos o Athletic Bilbao recebendo a equipe do Sevilha. Continua o Barcelona na liderança com 76 pontos, Real Madrid com 65, o Atlético de Madrid deu uma encostada ali no Real Madrid, né? 63 pontos. O Real Sociedad chegou a 55 pontos, o Betis tem 49 e o sexto é o Villarreal com 47 pontos. São os times mais bem colocados ali na classificação. Estariam ou estão caindo, né, para a segunda divisão do Campeonato Espanhol. O Valência 30 pontos, o Espanyol 28 pontos. Essas duas equipes ainda com chances aí de escapar. E o Elche já na segunda divisão com apenas 3 pontos. Aí não tem salvação mais, né? Não tem jeito mais do Elche se salvar. Não dá mais, né? Faltam aí... quantas rodadas, Cristiano? Faltam 7 rodadas, né? São 21 pontos. Se ele ganha aqui essas 7 rodadas, ele vai a 31, 34 pontos. Matematicamente ainda dá, mas ele tem que ganhar 7, né? Porque quem está fora da zona de rebaixamento é o Getafe, que já tem 31 pontos. O Elche tem que ganhar todas para chegar a 34. Se até agora ele fez só em 31 rodadas, ele fez só 13 pontos, vocês acreditam mesmo que em 7 ele vai ganhar, ele vai ganhar 7 rodadas? Não vai, né, gente? Não vai ganhar. Então, eu já coloco aí o Elche já na segunda divisão do Campeonato Espanhol. Já pode se preparar, né?
Falar do campeonato inglês da Premier League, rapaz. Tivemos ontem um encontro aí entre gigantes, né? Encontro aí entre líderes. De um lado o Manchester City, do outro o Arsenal. Meu amigo, mas foi assim, foi um massacre, né? Tanto no primeiro quanto no segundo tempo. No primeiro tempo, o time do Manchester City abusou de perder gols. E o goleiro, eu não posso dizer que perdeu o gol também, porque foi um perder gol. Perdeu, tá? Mas muito também devido, né, à boa atuação do goleiro do Arsenal, que pegou até pensamento, né, rapaz? Como diz o narrador Dandan, não passou nem sinal de Wi-Fi, rapaz, por ele. Mas depois passou no segundo tempo. No segundo tempo, ele perdeu o sinal, né? Sinal de Wi-Fi passou tranquilamente aí pelo goleiro do Arsenal. O Arsenal venceu o primeiro tempo por 2-0. No segundo tempo, fez mais 2 gols, né? 4 e acabou tomando 1. Ou seja, a classificação ficou da seguinte maneira. O Arsenal agora continua com seus 75 pontos, só que o Manchester City tem 73 pontos. Detalhes, eu falei aqui que o Manchester City tinha um jogo ainda para cumprir, né? Na verdade, o Manchester City tem 2 jogos a cumprir na competição. Porque o Arsenal, com o jogo de ontem contra o Manchester, chegou a 33 jogos. Já o Manchester City chegou a 31 jogos, ou seja, falta ainda 2 jogos, né, para que o Manchester City realize na competição. Se ele ganhar um desses jogos, ele já ultrapassa, né, a equipe do Arsenal. Se ele ganhar os 2, então, se ele ultrapassando, ele chega a 76, só um exemplo, né, 76, ele ganhando mais uma, ele abre 1 ponto, ele ganhando mais um, ele abre 4 pontos. Olha a situação aí que chegou o Arsenal. O Arsenal que estava jogando bem, né, rapaz? Vinha jogando bem aí e acabou perdendo o fôlego, vamos colocar assim. Tem tudo aí nas mãos para o Manchester City ganhar a competição nacional. E o Manchester City está envolvido também aí na Copa lá da Inglaterra, né? Pode ser campeão também. E pode ser campeão da Champions League, que é da Liga dos Campeões da Europa. Ou seja, tríplice coroa aí, caso o Manchester City conquiste esses títulos que ele está disputando bem perto aí. O Wolverhampton, 2-0 para cima do Crystal Palace. Esse jogo aconteceu terça-feira. O Aston Villa, 1-0 para cima do Fulham. Tivemos também o Leeds United empatando em 1-1 com o Leicester. Mais jogos importantes aqui. Tivemos também o West Ham, perdeu para o Liverpool ontem na quarta-feira por 2-1, né? Liverpool muito bem ganhando aí. E o Arsenal, hein, rapaz? O Arsenal perdeu, dessa vez, para o Brentford por 2-0. 2-0, rapaz. Jogando em casa. Como já disse, o Manchester 4-1 para cima do Arsenal, o jogo de ontem. Nesta quinta-feira teremos mais jogos para completar essa 33ª rodada, que são os seguintes jogos, ó. O Everton recebe a equipe do Newcastle. Teremos também o Southampton, né, contra a equipe do Bournemouth. Também teremos o Tottenham recebendo a equipe do Manchester United. Clássico legal aí, né? Jogo bacana aí entre o Tottenham e o Manchester. Deixa eu ver a posição aqui do Manchester. O Manchester United, né, é o 4º colocado com 59 pontos. Se ele ganhar esse confronto e o Newcastle não ganhar o seu jogo, né, fora de casa, Newcastle joga fora de casa contra o Everton, o time de Manchester, né, o United, pode chegar a 62 pontos e assumir a 3ª colocação ali do campeonato. Quem sabe abrir mais pontos aí, né? Abrir mais pontos mesmo, né? Da equipe do Aston Villa, que é o 5º colocado, né? Nessa briga aí pela Liga dos Campeões da Europa do ano que vem. Já o Everton precisa desesperadamente vencer, está dentro da zona de rebaixamento. Se ganhar, sai da mesma, chega a 31 pontos e para ali na 16ª colocação, pode tomar aí o lugar do Leeds United. Pois é, rapaz, esse jogo então é interessante demais. E o Tottenham, deixa eu ver a posição do Tottenham aqui. Tottenham é o 7º colocado com 53 pontos. É um jogo bacana também para ele, porque se ele ganha, ele vai a 56 pontos. E ele fica a 3 pontos ali do 4º colocado, do 4º e do 3º colocado, né? Que é o Manchester United e também o Newcastle. Aí vai ter que
ganhar do Manchester, fica a 3 pontos do mesmo, e torcer por uma derrota do Newcastle, para ter mais gente ali, para ele brigar por essa vaga aí na próxima Liga dos Campeões da Europa. É isso, gente. São os campeonatos europeus que a gente traz também para vocês aqui. Mais uma parada e a gente volta já já para trazermos aí tudo sobre a Copa do Brasil, jogos que já aconteceram, os classificados já se classificaram aí para a próxima fase da competição, os jogos que acontecem nesta quinta-feira, para depois, né, a CBF marcar aí o sorteio para que a gente possa conhecer os confrontos, porque depois dessa terceira rodada da Copa do Brasil, aí sim vai começar para valer mesmo a Copa do Brasil. Cristiano, mas esses jogos que aconteceram não valeram? Valeram sim, eu estou falando de forma, né, mais complicada. Vamos ter confrontos, né? Confrontos mais, não legais, mas confrontos mais, né? Porreta, vamos colocar assim? Mais porreta aí. Grandes times podem se encontrar. Por exemplo, podemos ter um Palmeiras e Flamengo já nessa outra fase da Copa do Brasil. Vocês já imaginaram, gente? Ou um Fla-Flu, porque vai ser sorteio e tudo pode acontecer, né? Então vamos aguardar para ver o que acontece. Os jogos, né, sendo concluídos nesta quinta-feira, e aí sim a CBF deve marcar o sorteio aí desses jogos que vão acontecer na próxima fase da Copa do Brasil. Eu volto já com os jogos de hoje, com jogos que já aconteceram, para você que está aí ligado com a gente. Antes disso, 2 recados para você: Poções e Bolos da Linde, e também Cristiano Santos, a voz que divulga você. Sai daí não, fique por aí. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar a sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades para você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Estamos de volta agora pra gente falar de Copa do Brasil. Vamos falar de Copa do Brasil, né, rapaz? Essa competição que é demais, né? É a competição mais democrática do futebol brasileiro. Assim diz, né? Assim diz. Mas não sei se é tão democrática assim também não, né, gente? Cá pra nós, cá pra nós. Mas vamos saber dos jogos que acontecem nesta quinta-feira, né? Os jogos que completam aí a terceira fase da Copa do Brasil, jogos de ida. Hoje conheceremos mais times classificados para juntar aí os 16 clubes e aí ter o sorteio, né? A CBF vai marcar ainda a data que vai acontecer esse sorteio para a gente conhecer os confrontos aí da próxima fase da competição. CSA recebe o Internacional e a gente vai saber das coisas dessas duas equipes. O jogo está marcado para a bola rolar às 20 horas, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, lá no Rei Pelé, né, rapaz? Vamos saber então as coisas aqui da equipe do CSA, do técnico Vinícius Bergatin, e também do Internacional. O treinador teve tempo para preparar a equipe e definir a formação que entra em campo. A tendência é que Bergatin repita a base que enfrentou o Inter no Beira-Rio. Robinho, que deixou o jogo ainda no primeiro tempo, deve ficar à disposição, mas no ataque, Iago Teles e Jô brigam pela posição. Recém-contratado, o zagueiro Alex Trindade foi regularizado no bid, mas nem fica no banco, na verdade. O meia Rodolfo, por outro lado, aparece entre os relacionados.
provável escalação do CSA tem o Dalberson no gol, Cedric, ou então Arnaldo, Ednei, Rafael Foster e Juan, Bruno Matias, Moisés e Thomas Bastos, Thiaguinho, Gabriel Taliari e também o Jô ou então o Iago Teles. Esse, o provável CSA para o confronto contra o Internacional do técnico Mano Menezes. Pois é, mesmo com Bustos à disposição, Igor Gomes segue na lateral direita. Campanharo conquistou a posição e será o parceiro de Johnny. A tendência é pela manutenção do esquema com 3 atacantes, mas a entrada de Maurício, autor de 2 gols na vitória sobre o Flamengo, não pode ser descartada. Então, provável escalação aí do Internacional tem Keila no gol, Igor Gomes, Mercado, Vitão e também René. Campanaro, Johnny e também o Alan Patrick, Pedro Henrique, Wanderson e Alemão. Esse é o provável time do Internacional para o confronto contra a equipe do CSA. Lembra vocês que o primeiro confronto foi 2-1 para o Internacional. O Inter joga por um empate para passar para a próxima fase da competição. Se o CSA vencer por 1 gol de diferença, leva a decisão para as penalidades máximas. Então, ainda tem jogo, né, rapaz? Tem jogo. Outro time que entra em campo hoje é o Grêmio. O Grêmio joga contra a equipe do ABC. Primeiro confronto, o Grêmio venceu por 2-0. O Grêmio pode perder, então, até por 1 gol de diferença, que mesmo assim passa para a próxima fase. O jogo acontece às 21h30, às 9h30 da noite desta quinta-feira, no horário de Brasília. Saber as coisas, então, dos dois times. Começando pelo Grêmio, do técnico Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. Renato revelou em entrevista coletiva na terça-feira que fará preservações na equipe, mas não disse quais e deixou aí o time cheio de dúvidas. O técnico conta com o retorno de Fábio, que está recuperado de lesão e pode ir aí para o jogo, né? E pode ir para o jogo tanto com ele quanto também com o João Pedro para esse confronto aí, né, rapaz? Será que ele vai mexer tanto assim no time? Pois é. Quem está recuperado aí de lesão, né, e pode ir para o jogo também, é o João Pedro, né, que está aí descansado. Provável time, então, do Grêmio tem o Gabriel Grando no gol, Fábio, Bruno Alves, Bruno Vini e também o Diogo Barbosa. Lucas Silva, Darlan, Galdino, então Bitelo, Natan e Zinho. Com Soares ou André na frente, esse o provável time do tricolor gaúcho Grêmio. E o ABC, rapaz? Como é que o ABC vai para esse confronto dificílimo, jogando na casa do adversário e tendo aí que pelo menos vencer por 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis? O técnico Fernando Marchiori vai ter muito trabalho, né? Quando divulgou que não levaria força máxima para Porto Alegre, Marchiori adiantou que deveria utilizar o lateral direito alemão e o atacante Felipe Garcia, que foram titulares contra o Vitória no último domingo. A maioria da equipe, porém, será poupada para o duelo contra o Ceará pela Série B. A novidade entre os relacionados é o meia Matheus Anjos, recuperado de lesão na coxa. Não joga desde o dia 4 de fevereiro. Ele deve começar no banco de reservas. Então, o ABC já jogou, né, a toalha aí, né? Provável time do ABC tem o Wellington no gol, Alemão, Luiz Gustavo, Abrão e também o Jonathan, ou então Daniel Vansan, Jean Patrick, Ramon Vini e também o Léo Ceará. Rafael Luz, Wellington e Felipe Garcia na frente. Esse é o time do CSA para o confronto de logo mais contra a equipe do Grêmio. O Grêmio está vencendo por 2-0, o Ceará vai com um time alternativo, então, né, tendência é que o Grêmio vença e vença bem, né? Outra equipe que entra em campo hoje é o Botafogo. Botafogo recebe o Ipiranga, né? Botafogo venceu também o primeiro confronto dessa terceira fase da Copa do Brasil contra o Ipiranga por 2-0. Botafogo, então, está com a faca e o queijo na mão para se classificar para a próxima fase da competição, né? Prováveis escalações, então, das duas equipes, começando pelo Botafogo do técnico Luiz Castro, diante aí da vantagem conquistada no primeiro jogo e da sequência de jogos importantes que o Botafogo tem pela frente. O treinador português fará rotação de alguns jogadores, embora todos os principais tenham sido relacionados para o jogo. Então, provável time do Botafogo: Lucas Perry no gol, Daniel Borges ou então de Plácido,
Felipe Sampaio, Segovia e Rafael, Tietê, Marlon Freitas, Lucas Fernandes, também o Gustavo Sauer, ou então o Matias Segovia, Luiz Henrique e Tiquinho, ou então Janderson. Esse o provável Botafogo para o confronto contra o Ipiranga do técnico Luizinho Vieira. O Canarinho fez mistério para a partida, sem divulgar a lista de relacionados para a viagem ao Rio de Janeiro. O técnico Luizinho Vieira pode promover as estreias aí de Guilherme Guedes e Gabriel Tota entre os titulares. Os dois treinam há mais de uma semana com o restante do elenco. Provável escalação então aí da equipe do Ipiranga: tem Kaique no gol, Ivan, Heitor, João Félix e Guilherme Guedes, Lohan, Gabriel Tota, o MV, Mossoró e João Pedro, Eric Farias e Rubens na frente. Esse é o provável time do Botafogo, aliás, esse provável time do Ipiranga que enfrenta o Botafogo. Outro time também que entra em campo hoje é o Bahia, né, rapaz? O Bahia que vem de 2 derrotas aí no Campeonato Brasileiro, não conseguiu vencer ainda no Brasileirão, mas tem a vantagem na Copa do Brasil. Contra o Volta Redonda, venceu o primeiro confronto por 2-1, né? Joga por um empate. Jogou no Rio e ganhou por 2-1, né, rapaz? O jogo acontece às 19 horas no horário de Brasília. A gente vai saber das duas equipes aqui, as prováveis escalação. Começando pelos donos da casa, que é o Bahia, do técnico Renato Paiva. A expectativa pela estreia do zagueiro Vitor Hugo, que se recuperou de uma gripe e voltou a treinar com bola nesta semana. No ataque, é esperado o retorno de Biel, recuperado de uma virose. Por outro lado, Renato Paiva não conta aí com o volante Tassiano e Vinícius Migotti, que já vestiram aí outras camisas nesta Copa do Brasil. Provável escalação então aí da equipe do Bahia é a seguinte: Marcos Felipe no gol, Gabriel Xavier, Canu e Vitor Hugo, ou então Rezende, Jacaré ou então Cicinho, Acevedo, Iago Felipe, Caule ou então Daniel, e Matheus Bahia, Biel e Everaldo na frente. Esse é o provável Bahia para o confronto contra o Volta Redonda. Voltaço do técnico Rogério Correia. A expectativa é de que alguns reforços recém-chegados continuem ganhando espaço, com Gabriel Bahia, o Gabriel Bahia, Caio Vitor e também o Marcelo. Na defesa, Marcão desfalca por lesão e a vaga fica em aberto, mas Léo Gobo corre na frente para assumir. Ricardo Senna, que saiu machucado no primeiro jogo, se recupera e deve retomar a titularidade. Samuel Granada deve preencher a lacuna deixada por Lelê, atacante que chamou a atenção do país pelos gols no Carioca e reforçou o Fluminense. Provável escalação então do Voltaço, do Volta Redonda, né? Tem Vinícius Dias, Wellington Silva, Gabriel Bahia, Léo Gobo ou então Matheus Santos e Ricardo Senna. Bruno Barra, Dudu e Caio Vitor, ou então o Marcelo, Berguinho, Douglas Esquilo e Samuel Granada. Esse é o time do Voltaço, do Volta Redonda. É os confrontos de logo mais aí que encerram, né, essa terceira fase da Copa do Brasil, para a gente conhecer os classificados. Vou repetir para você os horários, né, dos confrontos que acontecem nesta quinta-feira. O Bahia joga às 19 horas na Arena Fonte Nova contra o Volta Redonda. O Botafogo joga também nessa quinta-feira, também às 19, só que é um pouco mais tarde, né? Às 19h30 no horário de Brasília contra o Ipiranga. O Botafogo joga contra o Ipiranga, então às 19h30 no Engenhão. O Grêmio recebe a equipe do ABC às 21h30 no horário de Brasília, né? O Grêmio está vencendo por 2-0, assim como o Botafogo também. E o Bahia vai também com vantagem de 2-1. O CSA recebe às 20 horas o Internacional. O Inter está vencendo por 2-1 esse confronto. Vamos falar então dos jogos que aconteceram aí na quarta-feira, né, rapaz? Vamos falar então de todos os jogos que já aconteceram aqui. Os jogos começaram a acontecer dessa terceira fase na terça-feira. Então vamos falar de todos eles que já aconteceram e os classificados também. O Santos venceu a equipe do Botafogo, na verdade voltou a vencer a equipe do Botafogo, só que dessa vez na Vila Belmiro por 1-0. Tinha vencido por 2-0 lá no Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto, né? E agora venceu por 1-0. Então, na soma aí dos resultados, 3-0 para o Peixe. Peixe está na próxima fase. O América, o Mineiro, né? América Mineiro venceu o jogo de ida por 2-1 contra o Nova Iguaçu.
voltou a vencer, só que dessa vez jogando no Independência 5-0 e na soma dos placares 7-1 para a equipe do América Mineiro, na próxima fase também da Copa do Brasil. Coritiba e Sport empataram o primeiro confronto em 3-3. Na volta, na quarta-feira, né, tivemos aí o Sport 2-0 para cima do Coxa. O jogo aconteceu às 19 horas. O Cruzeiro tinha perdido para o Náutico por 1-0 no jogo de ida, venceu no jogo da volta no Independência por 2-0, segue na competição a Raposa, o Cruzeiro. O Atlético Mineiro havia vencido o Brasil de Pelotas por 2-1 na semana passada e voltou a vencer, né? Dessa vez, aliás, tem 2 semanas, né? Voltou a vencer, na verdade empatou, voltou a vencer, né? Jogava por um empate, empatou em 1-1. O gol ali no finalzinho do confronto, o Galo estava quase levando a classificação aí para as penalidades máximas para decidir quem passa, mas aí o Zaratio, né, empatou o jogo no finalzinho e o Galo passou aí porque venceu o primeiro confronto por 2-1. Já falei do Bahia que joga hoje com Volta Redonda, o Botafogo que joga com Ipiranga e o Grêmio que joga com ABC. Tivemos também o Mengão, né, rapaz? O Flamengo perdeu por 2-0 no primeiro confronto para a equipe do Maringá. O Maringá precisava aí, podia ter perdido, né? Podia ter perdido por um gol de diferença que mesmo assim passava para a próxima fase. Mas o Flamengo passou o caminhão por cima aí do Maringá. 8-2 aí, rapaz. Pois é, 8-4 no agregado e o Flamengo está na próxima fase da competição. São Paulo e Ituano, confronto aí em 2 jogos. Primeiro confronto, Morumbi 0-0. No segundo confronto, o São Paulo ganhou por 1-0 com gol aí do Rato, né, rapaz? Do Wellington Rato. E o São Paulo é mais um que está na próxima fase da competição. Fluminense teve 2 jogos aí contra o Paysandu e os 2 vencidos aí por 3-0. Na soma dos resultados, 6-0 para a equipe do Fluminense. Confronto em 2 jogos do Corinthians contra o Remo. Primeiro confronto, o Remo 2-0. Segundo confronto, o Corinthians venceu por 2-0, mas foi naquele jeito, né, rapaz? Do jeito que o corintiano fala que gosta. No sofrimento. Pois é, e aí 2-0 lá, 2-0 cá, penalidades. E o Corinthians venceu por 5-4 na cobranças aí de pênaltis. Corinthians, o Timão está na próxima fase da competição para o alívio da Fiel. Já falei para vocês que o Internacional joga hoje no Rei Pelé contra o CSA, tá 2-1 no confronto aí para a equipe do Internacional. Fortaleza é outro que está na próxima fase. 2 jogos contra o Águia de Marabá. Primeiro confronto 6-1 para a equipe do Fortaleza. E no segundo confronto lá em Águia de Marabá, no Mangueirão, né? O Fortaleza voltou a vencer dessa vez por 2-0. Tivemos também um encontro entre CRB e Atlético Paranaense em 2 jogos. O Atlético perdeu o primeiro por 1-0 e venceu o segundo por 2-1. Aí, penalidades máximas. E o Atlético Paranaense venceu por 4-2. Tivemos também o confronto entre Palmeiras e Tombense em 2 jogos. Primeiro confronto no Allianz Parque, 4-2 para o Palmeiras. Segundo confronto, as 2 equipes empataram em 1-1. Então o Verdão segue para a próxima fase da competição. É a Copa do Brasil e a sua 3ª fase. Chegou agora, né, rapaz? Chegou agora, ou está chegando agora, vai chegar agora as 8ª de final. E agora, como eu disse, né, para vocês aqui antes, agora vai começar de verdade a Copa do Brasil. Só confrontos devem acontecer aí, só confrontos interessantíssimos, né? Podemos ter, por exemplo, um Fla-Flu, podemos ter, por exemplo, um Palmeiras e Corinthians, podemos ter um Flamengo e Corinthians, um Flamengo e Palmeiras, né? Pois é, rapaz, um Botafogo e Flamengo, pois é, podemos ter esses jogos todos aí, porque teremos o sorteio. Provavelmente a CBF deve marcar o sorteio para a semana que vem. Não sei ainda, não saiu essa informação ainda, mas possivelmente deve ser lá para sexta-feira que deve acontecer esse sorteio aí da Copa do Brasil para a gente conhecer os confrontos das 8ª de final da Copa do Brasil. Vão restar só 16 equipes depois dos confrontos desta noite de quinta-feira. Te agradeço, muito obrigado pelo carinho, pela sua companhia. A gente volta amanhã, na verdade a gente volta às 18 horas, né? Trazendo aqui as notícias de Brumado, da região da Bahia e também de todo o nosso Brasil. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Beijo no coração, cheiro para vocês também. Se inscreva no canal, sininho de notificações, compartilhe, comente aí o nosso vídeo.
Por exemplo, os confrontos. Quem você acha que vai pegar quem na próxima fase da Copa do Brasil? Você gostaria de pegar quem? Que seu time pegasse quem aí nas oitavas de final da Copa do Brasil? Façam então suas apostas, né? Pois é, comente, compartilhe aí com seus amigos esse nosso vídeo e também responda aí nos comentários para você. Quem vai enfrentar quem nessas oitavas de final da Copa do Brasil? Já faça aí, simule os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil aqui nos comentários aí, tá bom? Beijo no coração, abraço para vocês também e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!